Bem-vindos ao nosso webinar de realidade virtual e aumentada na indústria. Meu nome é Luís Martins, eu sou o Head of Marketing do IT People Group e da Next Reality e vou estar convosco na próxima meia hora para vos dar conta dos vários casos de utilização de realidade virtual e aumentada dentro deste contexto, no contexto industrial, e também para partilhar convosco um pouquinho da nossa experiência da Next Reality dentro deste setor. Caso vocês tenham alguma questão, alguma pergunta, podem sempre colocar dentro dos comentários este vídeo e caso também nos queiram acompanhar em futuros webinars, ali o botão de subscribe está ali em cima, ali, portanto, por ali, portanto façam o favor de subscrever. Bom, vamos então começar com uma breve apresentação da Next Reality. A Next Reality é uma empresa que trabalha em realidade aumentada desde 2010, portanto, no contexto do IT People Group. Nós, desde então, temos vindo a desenvolver trabalho, portanto, entre 2010 e 2015, temos vindo a desenvolver trabalho dentro da área do marketing, da área do retalho, do turismo e também na área industrial, tanto que a partir de 2015 começámos a ter ofertas verticais, portanto, dentro destas áreas, e a partir de 2016 começámos a trabalhar com a Mixed Reality Development Framework, no fundo com o Microsoft HoloLens 1, com o qual nós conseguimos, dentro da indústria, começar experiências com use cases hands-free, e isso no fundo conseguiu criar aqui um outro nível de experiência que também vamos partilhar convosco um pouco mais à frente. A partir de 2019 foi lançado o HoloLens 2, portanto, e desde então também temos começado ou continuado o nosso trabalho com a tecnologia Microsoft e, e entretanto, caso também queiram saber um pouquinho mais sobre como funciona o HoloLens e as possibilidades, nós temos uma série de vídeos também aqui no nosso canal YouTube que vocês podem aceder. Dito isto, vamos então começar por estabelecer a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada, antes de avançar para os casos, e vamos começar pela realidade virtual, em que a palavra-chave é substituição. Portanto, nós, na realidade virtual, aquilo que fazemos é substituir a realidade física por uma realidade digital. Ou seja, os nossos sentidos estão 100% imersos no digital, no sentido em que nós estamos 100% dedicados a uma experiência 360 que nos envolve e que mais do que esse envolvimento, ela na realidade consegue criar-nos um foco que na realidade física nós não temos. E isto porquê? Passo a explicar. A realidade virtual, ao nos imergir, ao criarem tanto ambientes imersivos, retira-nos do contexto da realidade física. E o que é que a realidade física tem? Tem isto, tem pessoas que no fundo interagem connosco, distrações, portanto é muito fácil nós conseguirmos desviar o nosso foco quando estamos dentro da realidade física. E, portanto, temos muitas das vezes de combater isso mesmo para conseguirmos ser proativos e conseguirmos, no fundo, ser proficientes dentro da nossa tarefa e da nossa função profissional. Em realidade virtual, já não é tanto assim, no sentido em que nós estamos 100% em contacto com objetos digitais, portanto, todos os objetos reais, inclusivamente todo o nosso contexto na realidade física, não interagem connosco. Portanto, isso permite que a realidade virtual tenha, de facto, aqui uma grande mais-valia, por exemplo, em contextos formativos. Já a realidade aumentada não é tanto assim, a realidade aumentada não substitui, a realidade aumentada sobrepõe. Portanto, sobrepõe ao físico um digital e isto, no fundo, então, o que é que permite? Permite que haja uma interação entre objetos reais, ou com objetos reais, e com objetos digitais em paralelo, em simultâneo. Portanto, isto, no fundo, permite também uma outra coisa, permite que estes objetos reais, estes espaços reais onde eu coloco o elemento digital, onde eu sobreponho o elemento digital, tenham, e agora vem uma parte muito importante, um takeaway muito importante deste webinar, eles no fundo alteram, portanto os elementos digitais alteram o significado dos contextos físicos. E esta é uma parte mesmo muito importante, porque de facto, através da sobreposição do elemento digital ao elemento físico, a realidade aumentada altera o significado dos espaços. Por exemplo, ao fazer, vamos dizer que eu,
portanto estou no fundo a falar convosco a partir de um portátil que está assente numa mesa. Mesa é essa que eu utilizo tipicamente para trabalhar e que utilizo por vezes para comer um snack. É a utilidade desta mesa. Vamos dizer que daqui a nada, portanto hoje à tarde, daqui a 2 horas vamos ter um lançamento de uma nova máquina de café da Delta, que naturalmente eu sou um grande consumidor de café, portanto vou ter muito interesse em conhecer as características específicas dessa máquina. Portanto, se a Delta me der a oportunidade para visualizar um pouco mais, ou seja, no fundo, para visualizar em realidade aumentada o modelo da máquina e de forma a que eu perceba se a máquina cabe onde eu preciso que ela fique, de forma a que eu consiga perceber se a máquina fica bem com o contexto da minha cozinha, então eu estou a transformar esta mesa num expositor comercial. Portanto, se eu conseguir pré-visualizar a máquina de café nesta mesa. Se, por exemplo, eu estiver a trabalhar na expansão da sala com um arquiteto e quiser consultar um modelo 3D da minha casa, mas em vez de ser neste ecrã, eu quiser consultar nesta mesa, novamente, em realidade aumentada, eu consigo, no fundo, ter experiências que me permitem isso mesmo e que eu consiga, no fundo, ver um modelo 3D, portanto, numa lógica de maquete, da minha casa em cima desta mesa. Portanto, a função e a exploração do objeto físico, graças a este objeto digital que lhe é sobreposto, é completamente diferente. Portanto, esta é uma parte também muito importante para a criação de novos contextos ou de novos conteúdos que vocês, entretanto, imaginem e, ao mesmo tempo, pronto, para também, no fundo, justificar as várias mais-valias que vocês vão encontrar nos casos que vêm agora a seguir. Portanto, vamos começar com, então, estes são os casos, portanto, vamos começar com formação, depois vamos falar um pouquinho sobre assistência remota, ou apoio remoto a profissionais no terreno, e depois ainda vamos falar de onboarding de novos colaboradores e, finalmente, da área da logística industrial. Bom, começando então pela área da formação, portanto, e vamos desde já para um contexto de realidade virtual. Portanto, eu trago-vos aqui este contexto para, no fundo, começar desde logo por dizer, ou por desmistificar, vamos dizer assim, dois temas. Um primeiro que tem diretamente a ver com a exploração do espaço com realidade virtual. Portanto, como vocês veem, estas duas pessoas estão a interagir em realidade virtual, portanto, notem que os óculos são opacos, portanto, não são transparentes, e em realidade virtual eles no fundo estão a ter uma experiência partilhada e essa experiência partilhada corresponde, no fundo como vocês veem, eles veem-se a si próprios, portanto simplesmente estão a ver um contexto completamente diferente, portanto uma realidade 100% digital à sua volta. Isto, no fundo, é perfeitamente possível nós conseguirmos criar lógicas de exploração local, portanto, que vocês hoje encontram em arenas de realidade virtual, como, por exemplo, o Zero Latency, que também já está em Lisboa, e uma série também de escape rooms em VR, mas, para além disso, vocês têm também a oportunidade de criar estes pequenos espaços ou que no fundo são indicados exclusivamente para contextos formativos, sem prejuízo de estas duas pessoas se poderem ligar pessoas remotas. Portanto, e essas pessoas remotas, no fundo, poderão também eventualmente interagir diretamente com estas cenas e com estes objetos em 3D. Portanto, isto no fundo apenas para dizer, e outra coisa também muito importante, esse acesso remoto pode ser realizado através de headset ou mesmo através de um acesso 2D. Portanto, e isto, essa é uma parte muito importante, eu consigo aceder a estas experiências de realidade virtual através de um computador normal, portanto, de um PC ou de um Mac. E basta-me, entretanto, abrir o programa, aceder diretamente à experiência e, a partir daí, eu consigo, da mesma forma, ou ao mesmo nível, eu consigo aceder às funcionalidades que todos os utilizadores com headset, e inclusivamente estes utilizadores no local, têm. Portanto, seja com este tipo de modelos 3D, seja inclusivamente com a gravação de vídeos 360 e com lógicas de navegação em 360,
A realidade virtual tem, de facto, aqui um potencial extremamente interessante na aprendizagem visual, na criação de soluções que conseguem garantir memórias muito mais vivas dos processos e também permite uma colaboração muito interessante em contextos como aquele que nós estamos a viver hoje, de confinamento, onde as equipas estão remotamente ligadas e, no fundo, onde processos de capacitação precisam de decorrer sempre de forma remota. Portanto, esta, no fundo, pode ser uma plataforma perfeita para, no fundo, haver formação contínua, para fazer também aqui um deploy, um delivery de soluções que façam, no fundo, sentido para contextos, lá está, de formação continuada, ou de formação ao longo da vida. Portanto, tudo isto para dizer que em formação profissional e num contexto educativo, a aprendizagem visual que este tipo de suportes nos traz é de facto transformadora. Para além disso, e agora passando para a realidade aumentada, a criação de Digital Twins também é extremamente interessante. Eu trago-vos aqui um exemplo que nós realizamos para uma empresa nacional, que no fundo é a EDP, a produção. No fundo, este é o ponto de vista do Microsoft HoloLens e aqui temos acesso a um dashboard, portanto, que é um dashboard que poderia estar também em 2D, de qualquer das formas que era importante para este momento em que o técnico está a fazer a preparação da intervenção. Portanto, e neste contexto, ele pode aceder a uma série de informação adicional sobre aquilo que no fundo é a ordem de trabalhos, informação adicional em relação aos processos, em relação às métricas do equipamento sobre o qual ele vai realizar a intervenção. Ele inclusivamente pode aceder a um pouco mais de informação técnica sobre esse mesmo equipamento, por exemplo, ele pode aceder a desenhos técnicos sobre o equipamento, ele pode aceder a documentação, enfim, ele pode aceder a vídeos por aí fora. Mas, para além disso, ele tem também a oportunidade, através desta aplicação, de aceder a um modelo 3D do equipamento para validar se de facto aquele é o equipamento que ele, no fundo, pensa que é, conseguir validar as características específicas de cada um dos equipamentos e, no fundo, conseguir simular de uma forma bastante mais eficiente aquilo que, no fundo, será a intervenção que ele irá realizar. Portanto, seja numa lógica de preparação da intervenção, portanto, e agora já entrando aqui nos processos onde o Digital Twin se enquadra, seja em lógicas de capacitação, seja, por exemplo, vamos dizer que acabou de ser lançado um novo equipamento. Esse novo equipamento ainda não está disponível nos vários escritórios de uma grande empresa, mas ficará, portanto, a dada altura, portanto, daqui a 2 meses, nós sabemos que daqui a 2 meses as empresas vão, portanto, os vários escritórios, as várias instalações, as várias fábricas, vamos imaginar, as várias unidades de produção, já têm ou irão ter esse equipamento. É muito importante, é muito útil essas unidades terem acesso a um Digital Twin, no fundo a uma cópia digital, a um modelo 3D daquilo que é o equipamento, para, antes do equipamento físico chegar, através do Digital Twin, elas no fundo poderem operacionalizar cenários de manutenção, cenários de intervenção sobre o equipamento e poderem no fundo aprender de uma forma novamente muito visual o que é o equipamento, como o implementar e depois como o manter ao longo do tempo, ainda antes do equipamento chegar. Portanto, isso no fundo é acelerar processos e sobretudo conseguir reduzir o risco dentro de um contexto industrial, o que é, como todos nós sabemos, extremamente importante. Naturalmente, para além disso, temos hoje no mercado já algumas soluções, nomeadamente esta da Microsoft, que se chama Microsoft Guide, que consegue levar isto um passo à frente. Ou seja, no fundo, consegue permitir que nós, através da utilização de Digital Twins, consigamos criar, e inclusivamente pequenos ícones e pequenas referências, consigamos criar num interface completamente point and click, portanto, e interface web, como vocês veem, criar tutoriais
e depois colocar esses tutoriais de forma muito clara sobre cada um dos equipamentos. Portanto, e esta é uma parte extraordinariamente interessante porque, de repente, o próprio equipamento é, se quiserem, o ecrã onde eu consigo visualizar de forma muito localizada as várias instruções que eu devo de realizar, ou seja, as instruções para as funções que eu devo realizar. Ou seja, cada tarefa, no fundo, está não apenas ordenada, mas inclusivamente localizada dentro do próprio equipamento. Portanto, eu sei passo a passo exatamente o que devo fazer e como. E isso, no fundo, é transformador. Ou seja, eu conseguir olhar diretamente para o equipamento e o equipamento explicar-me exatamente aquilo que eu consigo ter, é algo de mais do que transformador, é algo de altamente eficiente. No fundo, aquilo que vos queria passar é que conseguimos com isto criar lógicas formativas que, para além de serem extremamente autossuficientes, conseguem ser e conseguem, no fundo, aqui dinamizar de uma forma autónoma a autocapacitação por parte dos trabalhadores. Também consegue ter aqui uma valorização adicional, que é a oportunidade das próprias empresas conseguirem talvez livrar-se daqueles grandes canhões, que no fundo são os manuais de onboarding, e que permitam desta forma, portanto utilizando este tipo de interfaces, neste caso os Microsoft HoloLens 2, consigam pré-visualizar ou consigam permitir uma pré-visualização muito, muito clara de como tudo, no fundo, deve, no fundo, ser mantido, deve, no fundo, ser realizado. É a tecnologia Microsoft, tem esta grande virtude de poder ser pré-integrado com o Microsoft Dynamics 365 e, ao mesmo tempo, também de podermos integrar com outro tipo de softwares. Aliás, dentro da Next Reality estamos bastante habituados a essa mesma função e no fundo, aqui o nosso papel na implementação deste produto, porque é disso que nós falamos, é um produto que está, de alguma forma, criado e fechado e pronto a usar. A nossa grande função passa por conseguirmos criar soluções customizadas que consigam trazer valor para esta solução, para esta função, adequados especificamente à realidade de cada uma das empresas. Bom, antes de entrarmos no apoio remoto, eu queria apenas dizer claramente, queria deixar-vos dois grandes takeaways. Um primeiro takeaway, com a realidade virtual nós conseguimos ter uma imersividade muito maior e com isso um foco também muito maior na aprendizagem de novos temas, portanto nesse sentido nós conseguimos com a realidade virtual ter uma passagem distribuída de informação de uma forma muito, muito eficaz e que cria novamente uma memória visual rica e que é normalmente muito eficiente, ou pelo menos muito mais eficiente do que a leitura de documentação. E do outro lado, com a realidade aumentada, nós temos a oportunidade então de localizar, de posicionar instruções, de posicionar informação dentro dos espaços e através desse posicionamento nós estamos a mudar novamente o significado dos espaços, ou seja, nós no fundo o que é que estamos a fazer? Estamos a permitir que esses espaços nos deem mais conhecimento ou que transformem no fundo esta informação em conhecimento e subitamente os espaços conseguem ser interpretados e os objetos conseguem ser utilizados de uma forma diferente, de uma forma mais eficaz. Portanto, conseguimos, quer com um, quer com o outro, conseguimos reduzir custos, porque no fundo a produção deste tipo de suportes é uma fração do custo desculpem, é uma fração do custo ou uma fração do investimento na criação de suportes de formação tradicionais e em paralelo conseguimos ter aqui um fator de aceleração e inclusivamente de distribuição muito mais eficiente de suportes de aprendizagem. Bom, vamos então avançar para a área para o apoio remoto. Portanto, aqui nós no fundo já trabalhamos com a área de apoio remoto desde 2016. Portanto, isto que vos vou mostrar é um vídeo de 2017, penso. É um vídeo que fizemos
em 2017, portanto, num evento onde o meu colega Rui Milagaia, portanto, aqui na foto, ele ainda me preserva o mesmo corte de cabelo, que é o nosso CTO, estava perante uma audiência e estava a falar então diretamente com um outro colega meu, o Diogo, que no fundo estava a utilizar um headset e é exatamente através desse ponto de vista do headset, do ponto de vista do Diogo, que nós estamos então a realizar esta intervenção, que agora vos vou colocar, esta intervenção numa subestação da EDP, portanto, e neste caso vou então mostrar-vos, portanto, cá está, remotamente, portanto, o Rui está, como vos disse, remoto e está a acompanhar visualmente tudo o que o meu colega Diogo faz no seu percurso, na sua intervenção aqui na subestação. Ele vai, portanto, o Rui remotamente vai dando instruções, quer por voz, quer inclusivamente de forma visual, ou seja, por exemplo, ele pode dizer, olha, do lado esquerdo, quando entretanto vires aquele interruptor, e cria entretanto uma bola, neste caso, à volta do elemento que ele quer destacar. Portanto, e da mesma forma, do lado direito, vê a leitura que está, qual leitura? É esta, e coloca entretanto a seta, ou seja, isto no fundo o que é que permite? Permite que nós consigamos mais efetivamente, mais eficientemente, visualizar problemas ou esclarecer, no fundo, temas que decorrem dentro de uma intervenção por parte, e vejamos, entanto, esses temas esclarecidos por parte de um técnico especialista à distância. Portanto, o caso de utilização é muito, muito, muito claro. Aliás, o próximo vídeo vai, no fundo, também ao encontro disso mesmo. Este já é o vídeo da Microsoft sobre o mesmo caso, mas no fundo vai muito além disto que eu acabei de dizer. Portanto, o caso de utilização, claramente, de nós podermos permitir que haja suporte remoto, já de si, tem muito valor. Mas neste momento, se nós formos bem a ver, nós temos a oportunidade de o fazer com câmaras. E hoje câmaras existem em qualquer telemóvel, hoje câmaras existem, se calhar nós temos demasiadas câmaras na nossa vida, mas a verdade é que hoje não há escassez de câmaras à nossa disposição. Portanto, nesse sentido, a capacidade de nós visualizarmos já está, de alguma forma, banalizada. A oportunidade de nós conseguirmos visualizar e fazer uma videochamada. A grande mais-valia que nós conseguimos com este tipo de soluções passa muito mais pela oportunidade, numa primeira fase, de nós podermos, através das anotações no espaço, conseguirmos eliminar de uma forma muito mais clara e muito mais rápida, eliminar dúvidas. Essa é uma parte muito, muito importante. Numa segunda, a oportunidade de eu não só fazer anotações no espaço, mas também inclusivamente fazer o push de vídeos, de informação que no fundo consigam capacitar, que consigam informar e que façam sentido para o operador dentro da função que ele está a assumir. Portanto, isto é também muito, muito, muito importante. Depois, uma terceira, eu tenho a oportunidade de gravar tudo isto. Portanto, e isso no fundo pode servir para quê? Sim, pode servir como elemento de capacitação a posteriori, mas pode também servir como evidência num processo de controle de qualidade. E dessa forma eu consigo salvaguardar também que esse processo, que normalmente é um processo pesado em termos de documentação, em termos de validação, também seja um processo, está, mais leve. Portanto, há aqui várias oportunidades de aceleração, várias oportunidades de dinamização que nós conseguimos graças a este caso de utilização e novamente, existem várias tecnologias, neste caso eu trouxe não apenas a da Microsoft, portanto apenas para mostrar que existem várias, temos aqui vários outros exemplos que utilizam outro tipo de equipamentos e trouxe-vos também este vídeo porque no fundo ilustra não apenas dinâmicas outdoor, que são também contextos onde faz sentido haver este tipo de apoio remoto, mas também, como vocês viram anteriormente, a oportunidade de nós conseguirmos ter
também as várias fases, ou seja, termos no fundo aquilo que tínhamos na dinâmica nos tutoriais, portanto, ter a ordem através da qual eu devo de realizar as minhas tarefas, também dentro deste contexto. Ou seja, e isso é também extremamente interessante, porque no fundo, no final, eu consigo, inclusivamente, enquadrar dentro deste tipo de ferramentas também digital twins. Eu consigo também enquadrar elementos digitais que, no fundo, me permitem visualmente explicar dinâmicas, ou seja, eu consigo então ter em paralelo, para o meu apoio remoto, eu consigo ter elementos digitais que no fundo já estão pré-gravados, vamos dizer assim, portanto elementos digitais que estão offline, dentro dos meus óculos ou dentro de um tablet, e também elementos que estão online, elementos em tempo real, no caso, o apoio de um técnico especialista. Bom, em relação ao apoio remoto, era essencialmente isto que vos queria deixar. É o caso, seguramente um dos casos, provavelmente o caso com maior visibilidade dentro da realidade aumentada industrial, contudo, não é necessariamente aquele que, na minha opinião, está com maior disseminação. E, na minha opinião, acho que faz sentido que o seja, por isso mesmo, até porque de alguma forma é combinatório, portanto, e já vamos ver isso também um pouquinho mais à frente, quando falamos da logística. Por agora, vamos então avançar para o onboarding. E este é um tema extremamente interessante, no sentido em que o Covid-19 trouxe aqui uma dificuldade acrescida, porque hoje temos então a necessidade de criar espaços onde, e ferramentas que permitam que novos colaboradores consigam conhecer o resto da sua equipa e os restantes colaboradores e os serviços, no fundo, da empresa, mas sem estarem na empresa. Portanto, nem eles, novos colaboradores, nem as equipas, nem os serviços da empresa. Portanto, e isto, no fundo, é complicado, obviamente, mas cria aqui uma oportunidade que acho que pode ser ultrapassada e pode ser dinamizada de uma forma muito, muito efetiva, com realidade aumentada, e é um pouco isso que vos trago aqui. Isto é um vídeo de um parceiro que, no fundo, mostra um caso de utilização com recurso à realidade aumentada, neste caso realidade mista, com o HoloLens. Mas isto que no fundo vai aparecer pode ser visualizado também através de tablets ou smartphones e no fundo, porque no fundo estamos a falar do quê? Da exploração do espaço, um espaço vazio, onde eu consigo ver informações sobrepostas a esse mesmo espaço vazio, que no fundo me ajudam não apenas a entender onde estão os serviços, mas inclusivamente onde estão as pessoas. E consigo inclusivamente ver fotos das pessoas, mas quem diz fotos, poderemos até eventualmente ter vídeos das pessoas, delas próprias no fundo a explicarem aquilo que fazem, e esta interação ocorre ou decorre diretamente dentro do escritório. Agora, também é possível, portanto, e aqui estamos a falar em realidade aumentada, também é possível criar o mesmo tipo de solução, mas em realidade virtual. Ou seja, ter a oportunidade de percorrer o próprio escritório. Aliás, hoje já existem várias ferramentas, como por exemplo a Matterport, que nos permite fazer o levantamento fotogramático do espaço e dessa forma nós conseguimos, depois de fazer o levantamento fotogramático do espaço, ter uma noção ou ter um modelo 3D que depois podemos popular, podemos no fundo, onde podemos colocar as várias gravações das várias pessoas e este, no fundo, modelo 3D pode ser depois pré-visualizado de forma muito clara, desculpem, pode ser visualizado, tenho só de fazer aqui só um momento. Aí está. Tem de ser visualizado através... Isto, no fundo, vai ser visualizado através de realidade virtual. Portanto, existe também esta distribuição através de realidade virtual.
Bom, tudo isto para dizer que, de facto, existem várias soluções hoje que nos permitem fazer este tipo de dinâmicas. Agora, e para além disso, também, portanto, apenas para dizer também em relação ao onboarding, que existem várias soluções, existem várias fórmulas que nos permitem realizar este tipo de apresentações e, naturalmente, isto permite também que os próprios novos colaboradores tenham uma interação com a empresa que comporta logo os valores de inovação, que inclusivamente permite, através também da imersividade, no caso, a realidade virtual, que nós consigamos interagir de uma forma bastante mais efetiva com aquilo que no fundo são os temas que pretendemos abordar no onboarding, portanto, e novamente, o onboarding no fundo pretende também ser uma porta de entrada, portanto depois a posteriori podem haver várias ações de follow-up criadas pela comunicação interna ou pelos recursos humanos que de facto consigam alavancar aquilo que nós conseguimos criar em experiências de realidade virtual. Bom, finalmente, dentro da dinâmica da logística, nós já realizamos algum trabalho, nomeadamente quer na dimensão da preparação dos layouts em espaços industriais, quer também na parte de shipping. Portanto, vamos começar pela parte de layouts. Isto no fundo é um produto, é um vídeo da Microsoft, é um produto chamado Microsoft Layout, e o layout, no fundo, permite comatar uma das principais dificuldades que em espaços produtivos de produção fabril nós tipicamente encontramos, que no fundo decorre de termos a necessidade de reajustar o espaço, porque no fundo existe uma nova necessidade de produção. Por exemplo, imagino que este tenha sido um cenário comum, ou um cenário necessário com todas as unidades fabris que no fundo decidiram criar ou a readaptar-se à produção de ventiladores. Portanto, tiveram no fundo de repensar como é que os seus espaços, os seus equipamentos de produção se podiam no fundo ajustar e depois, no próprio espaço, e esta no fundo é a grande oportunidade do layout, eu tenho a possibilidade de pré-visualizar e de ajustar os vários equipamentos dentro do espaço. Ou seja, isso no fundo o que é que me permite? Permite-me acelerar de forma clara aquilo que no fundo tenho como proposta, permite-me visualizar de uma forma também muito clara os potenciais problemas que a minha disposição, a minha nova disposição pode criar e depois, inclusivamente, novamente, porque são tecnologias combinatórias, eu consigo realizar uma chamada utilizando, neste caso, o Remote Assist, que é a tecnologia de apoio remoto da Microsoft, para validar com um coordenador ou até mesmo para ter a validação de um par a própria solução e, no fundo, conseguir ter a certeza que, de facto, aquela é a melhor solução para a fábrica. Portanto, isto o que é que permite? Permite que algo que, dependendo de onde está cada um dos participantes neste processo e dependendo também sempre do tamanho da transformação ou da dimensão da transformação, estamos sempre a falar de processos que tipicamente correm mais de uma semana e se calhar conseguimos reduzir isso para uma manhã. Portanto, no fundo esse é o impacto que nós conseguimos com este tipo de solução. Outra coisa também muito interessante desta solução é o facto de se tratar de um produto, ou seja, e ao ser um produto, o que é que nós temos? O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que é de facto algo que vocês podem desde já começar a utilizar. Naturalmente não é um produto que esteja pré-integrado com nada, não é um produto que de alguma forma permita que isto vá ao encontro de todas as necessidades, mas é algo que neste momento já permite que nós consigamos começar a utilizar o potencial da realidade virtual e da realidade aumentada, porque, como vocês veem, eles também têm esta oportunidade de visualização dos equipamentos num espaço virtual e no fundo conseguimos dessa forma, como vos disse então, acelerar processos, o que no fundo nos deixa mais tempo para outro tipo de processo e mais do que isso permite-nos claramente também reduzir o custo de oportunidade que normalmente este tipo de momentos cria dentro das empresas
e dentro das organizações industriais. Bom, o segundo exemplo que tenho aqui para partilhar convosco foi, no fundo, um projeto que realizámos com a Sojnav, com a SAP e com a ROF, onde, no fundo, criámos uma outra fórmula de, no fundo, confirmar ou validar os vários produtos em palete. Ou seja, isto já a posteriori, portanto aqui já estamos a falar numa dimensão puramente logística e aqui numa dimensão inclusivamente não de facilities management como no anterior, mas aqui já numa perspectiva mesmo de logística de produtos ou de consumíveis. Portanto, e aqui nós criámos a oportunidade, ou passámos a oportunidade de implementar um outro processo de shipping, onde, como vocês veem, a operadora tem já smart glasses e que não são HoloLens, neste caso utilizamos um outro equipamento, e através destes smart glasses tem a oportunidade de confirmar e de validar mais rapidamente as quantidades dos vários produtos que estão dentro da palete. Ou seja, foi uma fórmula que nós encontramos para conseguir acelerar o processo de shipping, mas mais do que isso, para conseguir também criar, no fundo, uma validação e conseguir criar aqui um canal direto entre este operador e o sistema. Portanto, de uma forma mais rápida, nós conseguimos utilizar esta dinâmica, neste caso de realidade assistida, enfim, realidade aumentada. Eu agora hesitei porque o termo correto é mesmo realidade assistida. Se quiserem saber mais sobre realidade assistida, por favor coloquem no comentário que eu respondo. Mas sim, é algo que no fundo nos consegue acelerar bastante toda a nossa dinâmica aliás, que lhes consegue acelerar bastante toda a dinâmica de shipping, precisamente porque o operador está completamente ou continuamente ligado à nossa ou ao software de gestão. Portanto, no fundo, em termos de logística, aquilo que vos queria passar, de facto existem, para além destes use cases, existem outros, de qualquer das formas não queria ultrapassar o tempo que no fundo estava dedicado para este webinar. Caso no fundo também queiram explorar outras fórmulas e outros casos de utilização, nós estamos também à disposição na Next Reality, portanto caso tenham desafios ou caso queiram perceber se a vossa organização vai ou pode no fundo tirar partido deste tipo de tecnologias, nós temos essa disponibilidade e mais do que disponibilidade temos essa experiência. Portanto, entre em contato connosco, seja através novamente aqui do YouTube, seja também através de outros canais, nomeadamente, caso vocês queiram, ficam aqui também algumas das nossas referências já agora, portanto, e alguns dos nossos setores com os quais nós trabalhamos, inclusivamente. Vocês veem, portanto, a nossa diversidade ultrapassa largamente também a dinâmica do industrial, mas no fundo eu queria deixar aqui os meus contactos. Portanto, e caso vocês também queiram entrar em contacto, não se coibam, portanto, está tudo funcional, portanto, fica a aguardar também o vosso contacto. Quero agradecer-vos todo o vosso tempo, muito obrigado pelo vosso interesse nesta área. Acredito que, de facto, a realidade virtual e a realidade aumentada são duas tecnologias que vão crescer largamente durante 2020 e durante 2021, por isso mesmo, acredito também que vão surgir muitas oportunidades para podermos colaborar e caso as queiram explorar, portanto, por favor, entrem em contacto. Muito obrigado. Qualquer questão novamente, coloquem nos comentários ou então entrem em contacto e, bom, cá vos aguardo para um próximo webinar. Muito obrigado.